Bom dia, boa tarde, boa noite para quem é de dia, para quem é de tarde, para quem é de noite. Mais um episódio da Hora do Tarô e nós estamos na temporada 2 e esse episódio é o número 4. Eu sou Luísa Papaléu, diretora de cursos e eventos do Centro Cultural Esotérico, que é um departamento aqui da Gaia de Astrologia, e é com muito prazer e com muito carinho que a gente faz esse podcast para falar de tarô, para falar das pessoas, para falar dos seus estudos, para falar de como foi, se houve alguma transição de carreira, como é que o tarô chegou à sua vida, como é que impactou na sua vida. E hoje vai ser assim, com muito carinho, com muito prazer e com muita alegria, que eu tenho uma pessoa muito especial aqui. Ela se chama Débora Ranocchia Valência. E é uma pessoa que fez o curso comigo em 2017. A gente estava até falando, nossa, faz tempo que a gente não se vê. E é verdade, né? Teve a questão da pandemia nesse meio tempo, mas uma pessoa que nunca saiu do meu coração, que realmente trouxe para mim, e sempre traz uma lembrança muito querida. Ela é italiana, então eu chamo ela de minha bambina, viu, gente? Porque é uma pessoa muito amorosa e foi realmente um período muito bom da nossa vida, da gente ter esse encontro. Esse encontro foi muito feliz naquela época, lógico, com todas as outras alunas também, mas tem pessoas que são mais marcantes, e a Débora realmente marcou para sempre o meu coração, e eu vejo ela numa trajetória linda hoje de tarô, e eu fico muito feliz, muito orgulhosa, viu, Débora, de tudo que você tem feito, tudo que você escreve, te acompanho nas redes sociais, enfim. Mas eu falei que você era da Itália, mas eu não sei direito de onde você é. Eu pensei que você era de Roma, minha Oh. bambina, mas não é de Roma, gente. Eu estava aí ia falar a cidade errada. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado ao universo, em primeiro lugar, a você, Luísa, por ter lembrado nesse momento, esse compartilhar esse bate-papo. Bom dia, boa tarde a todos que nos acompanham. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível. Eu vim sim da Itália, cheguei aqui no Brasil na fase da rebeldia adolescente, especificamente de Perugia, entre Roma e Firenze, num país católico apostólico romano. Me trouxe aqui para o Brasil, onde eu tive a felicidade de quebrar dogmas, sim, porque eu digo que na época, pelo menos que eu estive, porque eu já estou com 56 anos, o catolicismo fazia parte da minha vida e muitas situações com relação ao lado mais místico era um tabu, vamos dizer assim. Uhum. O Brasil, nessa etnia, nessa Michelin, nessa Torre de Babel, me trouxe N possibilidade. Dentre tantas, o tarô que está comigo há 20 anos. E como é que foi o seu contato, o primeiro contato? Que você até comentou comigo que você trouxe o primeiro O primeiro, tarô, esse, né? esse tarô, gente, tem 21 anos comigo. Ele, na verdade, só tem os 22 arcanos maiores, ou seja, o trajeto do homem, né, na Sim. Terra, né, do louco ao mundo. Mas ele aconteceu há 21 anos atrás. É engraçado que quando eu conto essas coisas, não precisa ser espírita ou espiritualista para você ser um bom tarólogo. Você tem que ter bom senso, amor ao próximo, ser leal àquilo que os ensinamentos ditam, não é aquilo que você deseja, a inferência, porque o meu consulente deseja. Não, o consulente precisa da verdade. Essa é a nossa missão. Somos terapeutas de almas, eu digo. Eu sempre falo para as pessoas em quaisquer que seja, desde o tarô na vida, que cada um que passe por mim, deixe um pouco de si, leve um pouco de mim, e que seja o melhor, e que isso se aplique, porque o tarô é o livre-arbítrio, dentro daquilo que os oráculos, né, a divindade deseja. Então, o que que aconteceu? Eu sempre trabalhei no mundo corporativo, né? Como secretária bilíngue, depois como coordenadora numa multinacional. Me formei na gestão, depois em design Sim. de Eu interiores. lembro até que você falou que você trabalhou na Fiat, não foi? Sim, como Né? secretária Como secretário bilíngue, bilíngue, né? foi. E nesse trânsito todo, a vida é assim, somos rosas, carregamos espinho, nem tudo é belo, nem tudo é do jeito que Sim. nós desejamos. Não, é a vida, É né? a A vida, vida, né? Por né? isso que o tarô Nos fala ensina. que é o É, caminho ou o retrato da vida, é, porque ele tem coisas muito boas e coisas também sim, não tão boas assim, sim. né? E nesses reveses da vida, a roda passa, a morte passa, o enforcado vem.
Eu saio da Itália, na minha adolescência, venho para um país que eu não conhecia o idioma, que eu não conhecia a cultura, clima, tudo divergente, mas que me trouxe e me agregou muito culturalmente. Sim, Onde com certeza. constituí minha família. O meu príncipe encantado está aqui no Brasil, meu marido. E sou muito grata por isso. Mas como o tarô, na verdade, entrou? Minha mãe sempre foi o lado místico. Minha mãe, eu sou filha de brasileiro com italiano. Minha mãe Ah, sim. era uma meia índia, meia cigana. Minha mãe gostava, trabalhava com incenso, artigos indianos. E eu lembro que minha mãe tinha um tarô. Minha mãe tinha um tarô. Não lembro agora qual tarô. Certo. Eu sempre olhei aquilo, mas eu nunca entendi bem como Meio funcionava. de longe, né? É meio É, distante, meio né? Porque ao distante. contrário do que a pessoa fala, um cursinho de fim de semana resolve o tarô, não, não resolve. É uma Não, história de não. uma vida. No máximo que ele pode fazer para Te você é te dá apresentar apresentar um o tarô, tarô, o né? oráculo, mas realmente você não tem nenhum fundamento ali no Não, sentido de falar assim, eu tenho condições de começar a atender, não. tenho condições de entender qual é esse processo de vida, o que cada arcano realmente representa, Não, isso não é eu possível. digo que estou nesta doutrina, digamos assim, nesse Nesse estudo estudo, há né? mais de 20 anos. E eu continuo lendo, buscando sobre símbolos. São tantas Eu acho que é um vertentes, estudo sem fim, enfim, né? né? Eu tô aí há 30 e tanto, nem, Estamos e aqui, não paro, né? né? E até você comentou que você também é uma estudante contumaz, né? Porque você tem uma constância, né? Você fez o curso de tarô, porque você já tinha. Eu lembro quando você chegou para fazer o curso de tarô, você era meio que autodidata, você tinha lido muita Sim, coisa, né? sim, eu já tinha os livros do Ney Naif e de outros autores Sim. também, do Yang, dentro da visão, eu tentei buscar fundamentos para que eu pudesse falar com as pessoas, porque é uma responsabilidade muito grande. As pessoas não vêm a você simplesmente porque você é legal ou porque tem curiosidade. Ok, existe. Mas a grande maioria das pessoas, depois de um tempo que você executa um bom trabalho, com verdade, com idoneidade, as pessoas vêm a você porque tem um problema, elas estão com dúvidas. O tarô tem este poder. Uhum. A partir do momento que você respeita este oráculo e você fala aquilo que é pertinente, não aquilo que você acha que é devido, né? Ou que o O que o consulente quer quer, ouvir, quer né? ouvir. É. Então, o tarô entra na minha vida efetivamente há 21 anos. Eu lembro que nessa transição. Por que que efetivamente eu digo que passou roda, morte, enforcado? Eu perdi minha mãe ao câncer, o meu sobrinho aos 15, houveram muitas mudanças. Meu casamento, devido ao meu trabalho, eu viajava demais para o exterior. Ficou por um fio. Meu marido queria ter uma filha e eu protelando devido ao trabalho. Sabe? Mais ou Certo. menos o Diabo Veste Prada. Não naquele porte dela, maravilhoso, Sim. mas é verdade. E aí eu comecei a perceber que eu precisava me ressignificar. Algo que desse um sentido maior, porque a morte deles, prematura, no meu ver, me trouxe muitos questionamentos. Hoje eu sou espírita, não precisamos de religião para sermos Não, não tem, tarólogas de forma não há alguma. necessidade Precisa ter desse consenso, suporte, né? maturidade, bem-querer ao próximo, é o que nós Eu precisamos. acho que a gente tem que ser, antes de qualquer coisa, um humanista, Está. né? E Isso. espiritualista no sentido também de entender que nós estamos aqui a passeio, Sei. né? Que a gente veio com algum Justo. propósito, né? E eu me identifiquei no tarô. E assim, dentre tantas coisas que eu busquei, porque eu ganhei runas, fui buscar as runas, eu ganhei o baralho cigano, ok, fiz um curso, mas o tarô me chamou a atenção. E eu lembro que nessa transição toda de eu perder minha mãe, meu sobrinho, eu tinha acabado de adquirir minha casa, e quando efetivamente eu consegui assinar aquele contrato, a reforma e tudo mais, eu falei, bom, agora eu preciso sair desta agência e simplesmente firmar uma vela. Para Nossa Senhora, para meu Deus, porque acima de Deus ninguém. Estamos na luta e estamos bem. Sim. E nisso que eu estou saindo da agência, eu desci na loja, eu esbarrei na prateleira. E o que cai aos meus pés? Esse livrinho com esses Olha, 22 oráculos. E sendo que eu sou espírita, né? Já havia sido dito, Débora, tem uma missão espiritual para você. Você vai direcionar, auxiliar vidas. Aí eu me questionava, Débora, pelo amor de Deus, male, male, você administra a sua vida. Como que você vai direcionar alguém? Aí eu entendi. O tarô, antes do que o outro, é você. É autoconhecimento. E sempre falo nele isso também. Se o é tarô servir para você, vai servir para outro. Se isso. não servir para você, se você não tiver o entendimento desse processo, A coisa não né? flui. Não flui, Não não flui. flui.
E foi assim. Então, eu sou muito grata ao tarô, porque hoje, graças a Deus, eu vivo do tarô. Isso que eu ia te perguntar. Então, você fez realmente uma transição de carreira. Você deixou Fiz, de ser fiz. essa executiva, essa secretária Desci do bilíngue, salto, etc. Desceu do sim, salto, mas continua chique, com certeza. Mas você fez a transição. Hoje você é taróloga. Hoje sou você vive do do tarô. tarô. Que maravilha, né? Eu digo que é uma missão árdua, porque muitas vezes nós temos, acredito que todos os tarólogos que efetivamente compreendem como funciona o tarô, nós não somos bruxos, videntes, nada disso. Nós interpretamos os símbolos que sempre guiaram a humanidade. Sim, que é símbolos que Sempre. vêm, né, de séculos e Séculos. séculos, Então, né? assim, como a lua, as marés, como as estrelas e tantas outras, o tarô, pela simbologia, ele traz uma mensagem, ele é um mensageiro. Eu achava engraçado que tempo atrás, hoje no mais, as pessoas vinham a mim, nossa, eu esperava uma pessoa diferente do que você. Isso antes da pandemia, porque agora é tudo online, né, amiga? A gente se Aí fica conecta com o mais. mundo, É, mas as pessoas às vezes criam, né, uma uma fantasia. fantasia, É, aquela coisa de vai vir uma cigana, vai vir uma vai, senhorinha que vai fazer uma bênção vai. especial, e Eu, realmente não tem enquanto nada disso, espírita, né? desculpa te interromper, enquanto Não, espírita, que isso. Débora, toda vez que eu vou abrir diariamente o tarô, eu peço licença a Deus, aos anjos, aos arcanjos, aos espíritos de luz, que eu possa levar a mensagem que o universo deseja para todos aqueles que a me vierem. E que nós possamos, e que eles possam compreender e colocar em prática aquilo que eles vieram buscar. Uhum. Porque muitas vezes o tarô, ele traz verdades dolorosas na vida de um consulente. Eu digo que o primeiro tapa do dia é meu, porque eu faço meus mantras, firmo meus incensos e vou para mim mesma. Falei, o que eu preciso focar mais no dia de hoje, né? E aí, pá, o primeiro é o meu. Eu sou muito grata por isso. A gente está aqui de passagem para evoluir. Nada é constante, tudo é E mutável. que bom que a gente tem essa ferramenta, né? Até para a Sim, gente entender também os tapas da vida, entender sim, que naquele momento a gente sim, precisa escutar aquela mensagem. E sim, às vezes também são mensagens positivas e sim. São ótimas, né? despertares, São são mediadores de fortalecimentos, né? fortalecimento. É isso mesmo. Mas você falou uma coisa interessante lá embaixo que a gente estava conversando. A gente sempre conversa um pouquinho antes, até a conversa vai ficando muito aquecida. A gente fala, não, vamos gravar, porque senão a gente vai perder metade É, da nossa conversa. Mas esse contato diário com o tarô, eu vejo que você também coloca essas mensagens que primeiro servem para você, depois você faz lá a sua sim, interpretação e você coloca sim. as mensagens nas redes sociais, das quais inclusive, acompanho. Você tem retorno? Como é que é essas mensagens, essas pessoas? Não estou falando retorno de atendimento, mas às vezes comentários, alguma Eu coisa, ou é percebo. raro? Não, não são todas as pessoas que se manifestam. Uhum. Eu entendo que existe ainda um dogma, ou até mesmo um preconceito no dizer, nossa, eu sigo uma taróloga, nossa, eu sou cristã, nossa, eu sou evangélica. Já tentaram até me resgatar, né, para Jesus. E eu simplesmente Mas com você é de Jesus, Gente, fala para acima, eu eles. falo acima de Deus, ninguém. Deus se É. manifesta pelas mais diversas formas, né? E eu não estou aqui para julgar ou ser julgado, eu estou aqui para evoluir. Eu faço o meu melhor e todo o direito de você achar o que você quiser. Sim, Mas a interação dentro, eu percebo que as redes sociais são uma grande ferramenta. Eu sim. posso ter muitas visualizações, né? Eu tive post e eu percebo também que quanto mais leveza, quanto mais, de uma certa forma, Objetividade, objetividade, né? e ó, como italiana, gente, vocês me excusem mesmo, mas eu adoro escrever. E às vezes eu tenho que me inspirar em você, amiga, porque você foi minha mentora e você é muito objetiva. Força! Autocontrole, equilíbrio, liderança, perseverança, e eu não. Eu tenho que falar tudo sobre o amor, a saúde, o número que está É. atrelado a ele. Eu preciso melhorar isso. Não, não, é o seu jeito, como diz, é o seu carimbo, né? É a forma como você quer demonstrar e quer interpretar aquele arcano. Agora, por que que eu Mas comecei? essa questão, às vezes, ser um pouco mais objetiva nas redes sociais, realmente, porque a gente percebe hoje que as pessoas não têm muita Não, paciência não. para ler, para leitura, né? Então, talvez essa questão de
ser você, no sentido de colocar a sua personalidade, mas talvez você avaliasse o quanto você É, pode ser mais sucinta, assim, porque realmente o pessoal não está não muito nessa curte. questão de Eu leitura sou mais, muito não. cobrada para fazer lives, né, da minha fazer. Eu sou a moda antiga, passei dos 50, eu preciso me inteirar mais, eu preciso aprender a lidar mais com essa ferramenta, porque eu digo que a internet hoje nos leva a atender o mundo. Eu tenho o prazer de Sim, atender Itália, Espanha, Portugal. Eu atendo pessoas do outro lado do mundo, né, no sim, sim. Japão, Não, todo né? E mundo. acho isso fantástico. Da mesma forma, você, isso é algo maravilhoso. Mas ainda no criar conteúdo ou fazer vídeos, eu ainda estou meio assim, sabe? É que não, é uma ferramenta que assim, a gente não nasceu com joystick na mão, né? Então, assim, não é da nossa geração. É É. algo que a gente tem que realmente incorporar, né? Então, é alguma coisa que a gente tem que se educar, incorporar. Eu tive algumas dificuldades e tenho que ser sincera que tive mesmo. Agora, eu estou um pouco mais, vamos Fluente, dizer, fluente ou entendendo um pouco melhor, mas mesmo assim é uma coisa que às vezes me desgasta um pouco, sabe? Assim, para fazer e tal. Tanto que eu faço alguma coisa, mas é muito pontual. minha Não filha sou fala: aquela Mamãe, pessoa. por que que você não tira a lâmina ao vivo? Deixa que depois edito para você, né? Eu falei: então tá bom. Eu costumo fazer lives, né? Uma vez por semana. Eu tive situações pessoais, porque antes de vocês olharem a taróloga, filha, irmã, eu sou uma mulher. Tenho filho, tenho esposa, tenho casa. Mas eu costumo fazer lives também para que as pessoas conheçam um pouco melhor o que é o tarô, como ele funciona, né? Sim, E dentro de tudo, é claro, o livre-arbítrio, como o nosso querido Carta dos Enamorados fala, no término é tudo com você, sim, é você que né? É decide, você né? que vai decidir onde você vai se pautar, por onde você vai se direcionar, né? É, a escolha é sempre É sua, né? sempre sua. Porque às vezes, até a gente estava comentando também lá embaixo, que às vezes tem pessoas que acham que a gente tem vai fazer algum milagre e vai resolver a vida da pessoa. Sim. Na verdade, gente, ninguém resolve a vida de ninguém. Quem se Hum. resolve é a própria pessoa. Então, o máximo que a gente pode falar é que existe um aconselhamento, possibilidades boas ou mais favoráveis ou menos favoráveis, e aí, logicamente, de novo, quem decide, né, É o é você, consulente, né? claro. É sempre a pessoa, porque você não pode responder, né? Outro dia veio até uma pessoa falar para mim: eu tô com duas pessoas que eu estou me envolvendo afetivamente e tal. Qual é melhor ou qual não é? Eu vi que as duas eram pessoas ótimas. Eu falei: olha, aqui você vai ter que realmente avaliar o que que você deseja. Como é que você consegue, vamos imaginar assim, se projete daqui a 5 anos, com quem você gostaria de De estar, estar. né? O que que você deseja para a sua vida daqui a um tempo, né? Quais são as pequenas minúcias que aquela pessoa às vezes te agrada mais ou te agrada menos? É isso mesmo. Porque a decisão sempre é da pessoa, Sim. né? E eu acho que até é uma questão de grande responsabilidade a gente decidir sobre a vida dos Sim, eu outros, digo né? que o tarô não tem inferências. Ele é um mensageiro, ele vai te direcionando. É o GPS da alma, mas jamais, eu digo isso porque como você, né, não com tanto tempo como você, mas eu também estudo ministrando aula de tarô, eu digo para os meus alunos, jamais façam inferências. Sejam fiéis àquilo que o ensinamento traz. Estudem, estudem muito, se dediquem. O dinheiro, a troca, é uma consequência. Não vamos ser hipócrita. Nós vivemos numa Sim, matéria e lógico. precisamos de ter Sim. recursos. E falando até em tarô, a imperatriz e o imperador vem para nos ensinar É isso, isso, né? esse poder, né? Esse semear, expandir. Lógico, E você veio nessa experiência ciência, de vida justamente. para você usufruir também das coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, a própria Imperatriz nos diz, é uma semente, né? Passa a metamorfose das estações, a constância, a Sim, perseverança, a sim, disciplina, não é aleatório. Eu fico um pouco triste, não sei você, depois da pandemia houve um divisor de águas aqui com muito, muito relação grande. ao lado mais místico, oraculista, porque surgiram milhares de oraculistas na internet, terapeuta holístico, pessoas que resgatam a alma, que trazem o seu amor pelo tarô em uma semana. Eu não consigo compreender, porque até eu chegar nessa maturidade, eu te digo que muitas vezes, quando a gente fala de saúde, porque nós temos consulente que vem a nós devido à saúde do Sim, filho, sim, com né? É certeza. uma responsabilidade tamanha aquilo, que como que uma pessoa que faz um cursinho de 48 horas está apta? Eu não estou desmerecendo ninguém.
Mas eu quero que tenha uma consciência, existe um ser humano por Mas trás. eu acho que até o próprio mercado ele acaba filtrando, vai filtrando, porque são pessoas que vão falar sempre as mesmas coisas. Então, provavelmente a superficialidade chega a algum momento que não É, aprofunda vai chegar um mais, momento né? que vão se interrompendo, mas É, muitas, porque eu passei. Acho que também você, né? Passa por isso. Nossa, eu passei por uma taróloga e depois disso minha vida nunca mais andou. Na verdade, era ela mesmo que vibrava uma frequência, um isso que eu ia pensamento, falar, não tem nada a ver com a né? taróloga, Eu né? tentei explicar isso a ela. Falei, olha, não se deixe levar por aquilo que. Porque a pessoa pode falar o que ela quiser. Eu te dou o direito de falar o que você desejar, mas a mim o direito de escolher se eu quero ser sua ouvinte e continuar dentro desse presente que você me apresenta. Ponto. Eu posso, Sim. é como um filtro. É, são pessoas impressionáveis também, É né? Que acabam, ficam codependentes. dependentes, né? Nós E isso é temos muito ruim é também. ruim. Eu tenho pessoas que fazem acompanhamento mensal, a tiragem do mês, né? Mas se deixar, na semana seguinte, dentro de tudo que você manda no WhatsApp, eu posso? Não, não pode. Não pode, porque você sequer começou a vivenciar aquilo que foi dito pelos organismos. Não posso, mas eu pago. Não é uma questão de valores. Você entende? São outros valores, São né? outros Não é valores. uma questão de dinheiro, são Não, outros são valores. outros São valores. princípios realmente profissionais, É. né? Éticos, né? Eu digo para a pessoa, você coloca uma semente boa num solo fértil, ela vai te dar frutos ou flores no estralar de... Não, vai passar pelas estações. Assim é a vida, assim são os oráculos, assim é a vivência, seja para você entrar numa faculdade, para você ser um funcionário ou uma pessoa bem-sucedida, quaisquer que seja o caminho, você tem que ser leal e compreender que Deus determina um tempo para tudo na vida. E o oráculo mostra muito bem isso, os arcanos maiores, na grandiosidade, nessa meticulosidade, porque é um estudo, os detalhes que fazem a São diferença detalhes. numa mensagem. As pessoas não podem, é uma mulher bonita, aqui é a papisa, tá, vamos estudar, vamos não sei o quê. Não, é muito mais do que isso. Tem toda uma simbologia, né? Sim, Tem todo um formato, né? Que deve sim. ser estudado. Por que está sentada, ou por que está olhando para cá, o que Ah, está a para lá, direita, né? quais Sim, são os tipos de vestes, ela tem sim, autoridade, não tem autoridade. Enfim, tudo isso são as minúcias, né? Que num estudo realmente de tarô vai te trazer. Porque eu falo que isso aqui é um alfabeto, sim, né? Então, dentro desse alfabeto, o que que a gente vai ler a partir das frases que eles vão se formando, né? sim. Porque eles vão interagindo entre eles, e E aí é vão aquilo que formando, você sim, falou, né? Eu vou ter que passar por essas estações para poder chegar naquela situação ou favorável, ou claro. enfim, para que eu possa desenvolver esse assunto na minha vida, né? As E, coisas não são realmente, não não, existe e assim, fórmula mágica. eu digo que eu percebo muito, né, depois que a gente. Eu digo que a melhor forma de aprender é ensinando, né? Porque é uma reciclagem para É nós que a gente também. ensina, né? Sim, para você levar conteúdo que tenha um valor. Né, para alguém, você tem que se preparar para isso, né? Sim, com A trilogia certeza. de Naif eu revisei várias vezes e tantos outros livros. O próprio conteúdo que eu tive com você, acesso maravilhoso, sou muito grata. As apostilas, né? Tem Pilas, gente né? A que gente fica vai até. olhando, É, ficam até gastas, e tanto que você dá uma revisada. E eu percebo que, assim, as pessoas, um exemplo, nesses. Muitas vezes, então, Imperatriz é só alegria, é fecundidade, é crescimento. Não, não, não. Eu falei, querido, como todo e qualquer ser humano, tem um lado sombra, o lado luz, né? Qual dos dois? Você tem um caminho de fertilidade, mas se você tem que ter constância, tem que ter flexibilidade, você tem que sair do seu trono, querido, né? Dar um movimento à situação. tem que ter Porque a disciplina, disciplina, né? né? A Da, constância. da conquista, né? Se não, Porque se você. Eu sempre brinco, né? Eu falo assim: para ter sucesso, você precisa mais do que nunca ter disciplina. Eu sempre falo, comparo, né? Os grandes medalhistas olímpicos. Eu falei: se eles não acordarem às 3 horas da manhã, começar a correr, começar a fazer ginástica, começar a comer direito e dormir 8 horas da manhã para acordar às 3 horas da manhã para fazer. Ele não não vai chega. ser medalhista olímpico. É, Então, assim, o sucesso, as conquistas, né? As coisas, enfim, boas, até materiais, enfim, todos os setores que a gente quiser, existe trabalho, né? sim, conhecimento. Sério, né? Como Sócrates dizia, né?
Conheça a ti mesmo que se tornarás um Deus. É verdade É isso. É verdade, uma é. grande verdade. Eu digo que quando o ser humano perceber a potencialidade que existe, porque eu digo que a mente que cria é a que destrói, mas qual você alimenta diariamente? E o tarô, no meu ver, eu digo que foi um divisor e uma mudança muito grande na minha conduta, no meu pensar, né? E é isso que eu queria até te perguntar. O que que significa esse oráculo? O que significa esse estudo, esse tarô para você? Para mim, em primeiro lugar, quando você compreende efetivamente a mensagem, é uma reforma íntima muito grande, Uhum. né? Você começa a compreender que não é o que você deseja, não é o seu querer, mas aquilo que você merece. São sinais, né? Como, ó, o farol, né? Verde pode caminhar, você está indo bem, as energias estão fluindo. Amarelo, opa, tem alguma coisa que você precisa efetivamente ter mais atenção. O vermelho, não, não vá, minha querida, porque aquilo não é pertinente. As pessoas me perguntam como funciona o tarô. É algo que efetivamente os nossos antepassados não têm uma história como nasce. É Uhum. hereditariedade. Eu Sim, entendo que tem o consciente, inconsciente e coletivo. sim, Eu compreendo que muito nós temos dentro do psíquico da humanidade, que vai evoluindo, mas também em alguns aspectos perpetuando. Mas para mim, na minha vida, eu me tornei uma pessoa melhor. Porque você não pode direcionar para o bem alguém se você não pratica aquilo que você prega. É muita hipocrisia. sim. É o falar e o fazer, né? É. E assim, Não só falar, eu fazer, digo né? diariamente a Deus, eu tenho o meu ritual, cada um faz o que quer, mas eu digo a Deus, livrai-me de mim mesma, do inimigo, mas de mim mesma, para que eu não tenha soberba, que eu continue tendo humildade, né? Porque tem que ter humildade. Sim, Você pode ser muito reconhecido dentro do segmento, quaisquer que seja ele. Eu não digo como oraculista, qualquer um. Mas se você não lembra de onde você veio e não compreende que a gente morre sem saber, algo vai se perdendo no meio do caminho, que é essencial para você mesmo. E só sei que nada sei, né? é isso mesmo. Só Só sei sei que que nada nada sei. sei. E você falou sobre essa questão da humildade, e um dos arcanos que mais fala de sabedoria é o eremita, né? E é humilde, né? Ele é É. totalmente, já é um ancião, né? Que anda com Vivenciou tantas dificuldades, vivenciou situações. tanto, amadureceu ali, mas é assim, tem uma introspecção, não é aquela carta que eu do É um ano oba-oba, novo, né? inclusive, se a gente Muito pelo, soma. nós Nós estamos estamos no estamos Eremita. no eremita, né? E assim, não é o seu tempo, né? Ele pede que você pare, reflita de todas as suas vivências. O que efetivamente você aprendeu, o que você aplica, né? Esta luz, essa lanterninha, né? Esta coisa dele É. estar olhando para dentro, não deixe que o mundo te contamine, ilumine o seu caminho. Eu digo que se cada um fizer a lição, É a nós lição teremos de um, casa, uma nós lição de teremos um casa. mundo bem melhor. Eu digo assim, enquanto espírita, mas que se aplica, e eu falo isso para os meus consulentes, existem duas dádivas que acima de Deus, para mim, nada e nem ninguém. Amai ao próximo, mas acima de tudo a Deus. Se você aplica isso no seu cotidiano, você tem um mundo bem melhor. Você não precisa ter os 10 mandamentos, porque esses dois mandamentos já aniquilam os É. demais. E outra coisa que eu acho que é muito importante a gente sempre lembrar também é fazer com os outros o que a gente gostaria que fizessem Sim, com a gente. Então, é, também é uma forma de você melhorar e melhorar o mundo e melhorar a si próprio, e melhorar o seu entorno, né? Porque você vai sim, fazer aquilo que você deseja que fizessem com você. Então, você não vai passar dos limites, né? Não vai sim. se exceder, né? Nas questões, nas coisas, né? Eu acho que isso. E o tarot traz isso simbolicamente, né? Por isso que é o caminho da vida, é a jornada do herói. Ele traz isso em todos esses simbolismos. Os arcanos têm Sim. essa representação, Ver a né? roda da fortuna, esses reveses, esses ciclos, as coisas que estão predestinadas, que a gente não pode ficar dando murro em ponta de faca, aceite, deixa fluir. Abrace aquilo que vem ao seu encontro. O universo, a mãe Gaia, a nossa querida imperatriz, ele é rico, é abundante. Como você lida com essa abundância? Com escassez ou com perseverança, com disciplina, né? Eu Sim. digo que o tarô é isso, é a nossa vida.
É um estágio em algum E momento. o mais interessante é que você falou como é que você lida com a abundância, né? E a gente tem que ter muito cuidado para a gente também não deixar oportunidades, né, Passar. passar, né? Como é que você lida também com as suas oportunidades? Você desperdiça, né, sua É, vida, oportunidades ou não, né? Então, se como é que abraça. você é? É. Como é que você. E aí, de novo, né? A responsabilidade disso tudo sempre é da pessoa, né? Não tem como, né? As pessoas muitas vezes me perguntam, já houveram aluno que me perguntam, Débora, você nunca se quis se engajar com algumas empresas? Ah, eu conheço aquela empresa X que faz mapa gratuito na internet, ou Y. Então, eu falei, bom, já tive convite, sou muito grata. Não, Lógico. né, as portas ficam, mas tem coisas que eu não me senti preparada e nem concordava na forma da metodologia, digamos assim. Dos Respeito dos atendimentos, né? atendimentos. Ah, você tem tantos minutos para tá. Eu já não, eu marco, dura meia hora, vamos calcular 40, 50 minutos, porque a pessoa muitas vezes quer desabafar, quer chorar. Você é um terapeuta de alma, né? E você tá ali e tem que se colocar no lugar do outro. Aquele que não tem sensibilidade com a dor alheia, para mim tem alguma coisa muito errada. E Sim. o tarô nos ensina isso também, essa sensibilidade, esse respeito, né? O O compartilhamento, né? compartilhar, até entre tarólogos, eu acho que é maravilhoso. Não existe concorrência, existe competência. Sim, com certeza. Essa coisa, no céu tem tantas estrelas, todo Tem mundo todo brilho. brilha, né? Isso é uma bobagem, né? Essa Não, questão da concorrência ou de querer o mal do outro, porque a pessoa está fazendo tanta coisa. Gente, isso não existe, né? E aí é uma forma também da gente poder estar aqui agora, ó, compartilhando, né? experiências, vivências. Vivências, e eu acho que isso que enriquece, né? Sim, A questão até dos estudos, do oráculo, da ferramenta, né? Esse bom entendimento, né? Mas você realmente, o tarô ele é um divisor de águas na sim, vida das pessoas e às vezes até nos nossos processos pessoais, né? sim. Aquilo que você vivencia, você vai se enxergando, você fala, e tudo cíclico, né? Tudo passa Tudo também, né? passa. Tudo passa. Isso que é o melhor de tudo, né? É. Só se você quiser, também por uma escolha sua, ficar agarrado naquela situação, O né? Tem muita enforcado da gente, vida, que você o se nega, enforcada, você não quer olhar a vida sob outro ângulo. Ah, mas por que eu não tenho sorte no amor? Talvez você acreditou que, ou por traumas de infância, ou situações pontuais, que o seu estigma é esse, sofrer por amor. Não, eu sou uma imperatriz, existe uma deusa dentro de mim, ame-se. Para amar alguém, você tem que amar a si mesmo, respeitar os seus limites, né? Nós vivemos numa sociedade, e isso eu percebo muito nas redes sociais, tudo é para ontem, tudo é imediatista. Existe sim, você tem que seguir um padrão social, físico. Não sei é, você, Débora, você vai fazer 56, já fez Botox? é, Já um preenchimento labial vai bem? Eu falei, gente do céu, é. eu apoio tudo, né? A Imperatriz fala dessa beleza, do Se zelar, mas você quiser, se que você se você quiser, ficar é o bem, livre-arbítrio. ótimo, Mas, maravilha. gente, eu não tenho que atender um padrão. E o tarô, ele nos ensina esse lado mais humilde, mais de crescência, de constância, né? De Mas a gente perseverança. falou do eremita, a maturidade também faz parte, né, Sim, da vida, né? Até no próprio julgamento, quando a gente tem aquelas três figuras, é a representação das três etapas, né? da vida. Infância, a fase Fase adulta adulta, e a velhice, velhice. né? Quer dizer, e que bom que a gente pode chegar na velhice, quer dizer que a gente não morreu, né? Porque Não, senão a gente já é estava a nossa na... identidade, É quem nós lógico, somos, né? né? Quantas situações percorremos? Na grande maioria, elas não serão agradáveis, talvez, para muitos, para poucos, mas tudo vai nos ensinar algo. Mas eu acho que, independente de qualquer coisa, eu acho que fica a seriedade, fica o Sim, processo, sim, fica a forma ética, né, sim. de passar. E dentro da tua ética pessoal, que eu acho que isso é o mais importante, né? Não vou me vender por qualquer coisa, né? Eu vou trilhar o meu caminho dentro daquilo que eu acredito, que eu entendo ser o melhor para mim. E com certeza, se eu estiver bem, eu vou poder passar com muito mais Sim, tranquilidade sim. também esse benefício que a gente entende que esse oráculo É. traz também para outras pessoas, né? Sim, eu tive o ano passado uma consulente de poder aquisitivo extremamente forte. Ela não mora aqui no Brasil, mas é uma pessoa que eu, esporadicamente, semestralmente, na verdade, eu faço leitura que Sim, aprendi, inclusive, com é, você da cabala astrológica, isso, maravilhoso. E
assim, revelou efetivamente situações na parte afetiva muito difíceis, mas é claro que no término de tudo, né, seria ela. E ela chega para mim e fala: Não, eu pago qualquer coisa para você, mas eu quero que você faça isso, isso, porque tem meu lado espiritual, né? E eu falei: Não, em primeiro lugar, o tarô nos ensina a nossa reforma íntima, né? Eu não posso inferir na vida do outro, e não é porque eu não preciso de dinheiro, porque não é coerente, não é correto. Né? Você vai ter que fazer uma escolha dentro do seu coração, não é pela inferência externa, pelo mundo, ou simplesmente pelo impulso do prazer. Não, a carta veio e deixou isso muito claro. Veio uma roda da fortuna, veio o enamorados, veio muita espada no sentido do dois de espada, não quero enxergar, estou num dilema e aqui o que eu faço resolve para mim. Não, senhor. Não, senhor. Não tomar muita Né? responsabilidade, aí entrega a responsabilidade para o É. outro, né? E isso é fantástico, porque as pessoas falam, presta atenção, você está vendo esses dois de espada? Olha bem essa figura. Eu estava, inclusive, com o tarô de Rider-Waite, que é um outro tarô que eu também amo muito. Aham. Que E é da escola inglesa, exato, né? Que tem as figuras figuras dos arcanos menores, né? Humanas, e tal. que vieram depois, né, com a Revolução Com a Revolução. Industrial, tudo isso. E assim, ela olhava, o que significa esta venda, esse braço que eu falei? Então, não tem pior cego daquele que não quer ver, né? Não adianta fazer vista grossa. Eu entendo que às vezes é difícil, é muito difícil. É muito fácil eu julgar um caminho que não estou percorrendo, falar de uma dor que eu não estou sentindo, mas é pertinente que você compreenda. Você veio buscar um direcionamento e eu tenho a obrigação de responder aquilo que você buscou. Talvez não é Certo? o que você quer. Lógico. E funciona. E depois ela falou: Não, Débora, é verdade. Acabei que pensando bem, tive que me isolar. Pegou um eremita, ficou lá, Isso, vai lá distante. pensar, né? Vai Vai pro lá cantinho do pensar, pensamento, né? né? Fica lá Vai pro refletindo. cantinho do E no pensamento. final, olha, ela vem para o mundo, um novo ciclo, terminou, findou, desapegou, um julgamento renasceu efetivamente. Que bom, Que bênção, que né? bom, maravilha. É. Ô, Débora, eu sempre, na hora do tarô, eu apresento um tarô Hum. da minha coleção, que como você também, que já até comentou comigo, já tem mais de 60 decks e jogos e tudo mais, eu também nem sei mais quantos eu tenho, mas eu tenho uma enormidade de tarô, e esse aqui é o tarô de cristal, é o tarô de cristal. É muito bonitinho esse Parece tarô. mosaico de trás. Eu Bonito. ganhei, foi uma pessoa que trouxe para mim, se não me engano, da Espanha, foi um aluno. E a arte é de Elisabetta Trevisan, é da escola francesa, porque não tem figuras, viu, gente? Arcanos menores, não tem figuras humanas, né? É a diferença entre os cabalistas e os simbolistas. Então, é um tarô simbolista, né? E ele fala de formas místicas, com mensagens poéticas, existencialistas, emocionais, tem esse traço delicado do contorno realmente que ela quer representar como se fosse vitrais. Então é muito bonito, é uma simbologia muito bonita, né? E uma arte, né? Antes de qualquer coisa, uma beleza artística Sim, muito bonita. Mas é um tarô de Marcelle normal, enfim. Por isso que eu falo, tarô é gosto pessoal, né? sim. Então, você tendo o tarô, sabendo qual é a simbologia, depois que você estuda dentro Estuda. da tradição, você consegue ler a todos, né? E eu gostaria muitíssimo também que você deixasse aqui, já te agradecendo a sua presença, Imagina, eu que agradeço. tá? Amorosa, querida. Foi uma delícia te rever pessoalmente, poder te Digo abraçar, mesmo. tá? Eu queria que você deixasse uma mensagem para nós do tarô, como a sua última fala. Eu tiro uma carta daqui, tanto Não, faz. pode ser do seu tarô aí, o seu primeiro tarô. Vamos ver. Vamos aqui. Qual que é? Bom, o diabo, uma carta tão polêmica para muitas pessoas, Sim, né? sim. Mas o diabo nada mais é que a nossa sombra, nossa luz, nossas ambições, né? O que nos guia. Quão somos capazes de fazer e o que fazemos para alcançar os nossos propósitos. O diabo nos convida a refletirmos sobre o mundo, sobre a materialidade, a ambição sim, ganância não, né? O respeito, a minha liberdade de ação começa onde do outro termina e nos lembra que tudo aquilo que a gente não consegue controlar acaba aqui nos escravizando, né? Sim. No mundo como o nosso, onde as pessoas querem a qualquer custo, né, se sobrepor, muito cuidado nas escolhas, porque quem quer brincar com fogo acaba se queimando, né, minha amiga?
amiga. Sim, Mas é uma com carta de certeza. sorte, de sagacidade, Sim, né, de de poder, de eloquência, né? Só um eloquência. pouquinho teimoso, tem umas ideias fixas, É, né? Mas, enfim, vale muito a pena. Eu acho que o diabo, às vezes, quando sai, sempre tem aquela coisa, a pessoa tem inveja, a pessoa está fazendo trabalho, está não. fazendo isso. Não, às vezes até é você mesmo que está nesse Se momento, né? auto-sabotando, Ou excedendo em algumas sim, questões, né? sim. Então, eu acho que o É, diabo aquilo que não a é. carta bem É, mostra, né? use o Aquilo, lado positivo, né? Como você mesmo é, falou, tudo é luz e sombra, né? Vamos é, usar a luz do diabo, né? né? Vamos usar isso para que a gente possa ter comunicação, interação, né? Que a gente seja visto, mas não de uma forma arrogante, né? Tem aquilo que nós estamos falando, da humildade. O mundo É, também fala muito da a necessidade de saber respeitar o outro, as diferenças, né? Nós não somos donos da razão. Desta vida nada levamos. Então, que sabe, vamos aproveitar esse momento, como nós tivemos aqui hoje. Eu só maravilha. agradeço. Débora, querida, muito obrigada por você ter vindo até aqui, ter conhecido a escola, né? Porque no final das contas você também não tinha vindo até essa Não, casa, nessa né? sede não. Nessa sede. E, gente, ficamos por aqui. A Hora do Tarô, o podcast voltado, então, para nós, profissionais, ou interessados, ou estudiosos, ou curiosos pelo tarô, mas todo mundo tem um pouco a mais para expor, para falar, para colocar suas posturas, seus estudos, sua forma de ver os arcanos. É muito rico esse estudo. Vale muito a pena a gente poder não só entender, mas claramente perceber essas nuances todas que o tarô e que essa ferramenta pode nos dar no sentido de melhoria até da nossa vida e da nossa personalidade. Deixo um beijo para todo mundo. A Hora do Tarô, temporada 2, episódio 4. Os outros episódios, tanto da temporada um como os anteriores da temporada 2, estão disponíveis lá no YouTube do Centro Cultural Esotérico. Espero que vocês acompanhem, que gostem e que nos prestigiem com a audiência de vocês. Um grande beijo, gente. Obrigado, Débora. Obrigada. Eu desejo a todos a saúde que sustenta, o amor que une, a fé que guia. Tamo junto. Tamo Beijo, junto. querida. Obrigado, querida.